Boa tarde, sétimo ano, professor Vinícius, professor de História. Hoje é a nossa aula de revisão, porque dentro de alguns dias vocês farão a avaliação de História. Então, esse vídeo é para relembrar vocês dos conteúdos que nós estudamos até aqui. Nós falamos sobre o Renascimento científico, cultural, intelectual, artístico, e vamos relembrar o que foi ele, né, e as suas principais características. O Renascimento foi um movimento, né, intelectual, científico, artístico e tantas outras características que surgiu na Itália no século XIV. Tá aí um movimento que mudou a forma de pensar e das pessoas verem a arte, a ciência, a cultura, né, um período que a gente costuma denominar como período moderno. O Renascimento ele passou por três fases, né? O 300, o 400 e o 500. E cada fase teve a sua característica e os seus artistas que surgiram nessa época. Por falar em artistas, nós temos diversos artistas, né, que são famosos até hoje, como Leonardo da Vinci, Caravaggio, Donatello, Rafael Sanzio, Michelangelo e outros que construíram obras de artes belíssimas, esculturas belíssimas, que estão expostas aí pela Europa e são avaliadas em milhões, em bilhões em dinheiro. Para que houvesse algum tipo de investimento nessas artes e nos artistas, havia um movimento, um grupo chamado de mecenas, que faziam parte do mecenato. O mecenato era quando um grupo de pessoas ou uma pessoa só investia nesses pintores, né? Geralmente a burguesia investia, colocava dinheiro, né, para que houvesse a produção e a divulgação dessas obras de arte e a produção também desses artistas. Então, recebeu esses investimentos dos mecenas, né, que praticavam, então, o mecenato. O Renascimento, além dele ser artístico, ele também teve um renascimento, um reviver na ciência também, um renascimento científico. Nós temos algumas pessoas que são representantes dele, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, né, que mudou a forma de pensar e de ver o mundo e tantas outras áreas da ciência. O Renascimento começou na Itália, como vocês já sabem, né, e como a gente já estudou, porém o Renascimento ele atingiu outros países também da Europa, né, como Flandres, a França, Portugal e Espanha, que foram o último assunto, o assunto recorrente que nós tivemos na semana passada. No Renascimento em Portugal, nós temos na literatura o representante Luís Vaz de Camões, que escreveu os Lusíadas, e no Renascimento na Espanha, nós temos Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote de La Mancha e Sancho Panza. Tanto o Renascimento em Portugal como o Renascimento na Espanha, eles ocorreram no século XVI, ou seja, 1501 a 1600. Cada um com as suas características. Por exemplo, as principais manifestações no Renascimento em Portugal estava ligado ou ao teatro ou à literatura. Já na Espanha, a principal marca dos trabalhos e das produções era a religiosidade, né? E essa obra em específico de Dom Quixote retratava a sociedade espanhola no século XVI, que era vista, segundo seu autor, como uma sociedade medieval, uma sociedade retrógrada, uma sociedade atrasada. Algumas características permearam o Renascimento, como o humanismo, que é o estudo do homem, né? O homem passou a ser o centro das atenções, o centro do estudo, o homem passou a ser hiper mega valorizado. E por falar em homem no centro das questões, do pensamento, da filosofia e de tantas outras áreas, o homem no centro está diretamente ligado a um outro conceito que é antropocentrismo. Antropo quer dizer homem, centrismo, centro. Então, o homem no centro. Nós temos também características como a racionalidade, o cientificismo, a racionalidade relacionada à questão do uso da razão, o cientificismo sobre esse voltar-se para a ciência como uma forma exata de ver o mundo, analisar o mundo e reproduzir o mundo, né? O Renascimento ele marcou então esse período moderno, mesmo sendo iniciado ali da Idade Média, mas o Renascimento ele foi esse divisor desse período. Então esse foi uma pequena revisão.
mais